Naquela noite, o arrogante oligarca ardia de vergonha, obrigado a levar sua esposa alcoólatra a uma recepção de elite. Ele esperava o pior, mas assim que ela pegou o microfone, uma única frase sua do palco deixou todos sem palavras. O som cortante de vidro partido ecoou alto no quarto. Rodrigo afastou com nojo o copo vazio da mesinha, e ele se estilhaçou em dezenas de fragmentos afiados sobre o parquet escuro. Ana nem tremeu de verdade. Há muito ela havia deixado de se assustar com seus acessos de raiva, mas seu corpo se contraiu obedientemente no gesto habitual. Ela estava sentada no chão, ao pé da enorme cama de casal, abraçando os joelhos com força. Seus ombros tremiam com um ritmo miúdo e cadenciado. Era um tremor calibrado, perfeito, o de uma pessoa cujo sistema nervoso está destruído por uma longa bebedeira. Ela havia treinado esse tremor durante meses, sentada diante do espelho à noite, até atingir uma verossimilhança assustadora. Ana usava um roupão desbotado e folgado de cor indefinida, que tornava sua figura amorfa. Os cabelos castanhos estavam presos num coque desleixado e desgrenhado na nuca. Sob os olhos, fundas sombras cinzentas, resultado de um trabalho matinal cuidadoso com um lápis de maquiagem suave. Rodrigo pairava sobre ela. Ele usava um terno azul marinho de corte impecável. A camisa branca estava engomada. O cheiro de seu perfume caro e pesado se misturava com o ar abafado do quarto sem ventilação. Ana proibia propositalmente a abertura das janelas, mantendo na peça uma atmosfera densa de decadência. "Levanta, sua inútil", disse Rodrigo em voz baixa e opressiva. Ele jamais gritava. Bastava baixar o tom para que as palavras golpeassem em cheio. Na fresta entreaberta da porta do quarto, espreitava a figura rechonchuda de Doroteia. A governanta estava parada com os braços cruzados sobre o peito, olhando para a patroa sentada no chão. Os lábios finos de Doroteia estavam cerrados, mas nos cantos da boca se escondia um sorriso satisfeito. Ela gostava de assistir àquela queda. Rodrigo virou-se bruscamente, foi até a poltrona e arrancou de lá um pedaço de tecido que jogou diretamente no rosto de Ana. Era um vestido, fechado, sem forma, cor de cinza-rato. Um vestido criado para se fundir com as paredes. "Amanhã à noite há uma recepção no Hotel Imperial", disse o marido, marcando cada sílaba. "Vão me entregar o prêmio de empreendedor do ano na construção. Haverá imprensa, pessoas importantes, o governador. Preciso da imagem de um homem de família exemplar. Vai comigo." Ana forçou os lábios a tremerem mais. Ergueu os olhos para ele de baixo para cima. Um olhar turvo, desfocado, de uma mulher destruída. "Rodrigo", a voz dela saiu num guincho lamentável. Ela havia deixado propositalmente de beber água desde a manhã, para a garganta ficar ressecada. "Não, não vou. Estou mal. Me deixa aqui." Ela tentou se afastar, encostando as costas no painel de madeira da cama. Rodrigo deu um passo à frente. O couro caro de seu sapato rangeu bem perto dos pés descalços dela. Ele se curvou tão perto que Ana sentiu o frio que emanava de seu rosto bem barbeado. "Escuta com atenção", ele disse entre dentes, e nos olhos dele faiscou uma fúria gelada. "Se não fossem seus 50% das ações da holding, que seu pai teve o bom senso de passar para o seu nome antes de morrer, você já teria sumido numa vala. Eu teria te botado na rua no mesmo dia em que você entrou no primeiro porre." Ele se endireitou, sacudindo a manga do paletó com nojo, como se o simples hálito da esposa pudesse manchar sua imagem impecável. "Você vive nesta casa apenas porque os processos para te declarar incapaz levariam tempo e atrairiam a atenção indesejada da imprensa antes das licitações. Mas minha paciência está chegando ao fim. Amanhã você vai vestir esse traje, se arrumar para não cheirar mal e vai cumprir o papel de esposa dedicada. Vai ficar calada, concordar com a cabeça e sorrir." Ele virou a cabeça para a porta. "Doroteia vai vigiar. Ela é governanta, mas a partir de hoje é sua carcereira. Um passo fora do lugar e chama os enfermeiros direto para o hotel. Os documentos para a clínica fechada estão prontos há muito tempo. Entendeu?" Ana engoliu em seco e balançou a cabeça repetidamente, escondendo o rosto nas mãos.
Emitia um som baixo e lamentoso, como um soluço. Ótimo. Rodrigo lançou um rápido olhar ao relógio de ouro maciço no pulso. Doroteia, arruma tudo aqui e não tira os olhos dela. Ele se virou e saiu do quarto com passos pesados e seguros. Logo de baixo veio o baque surdo da porta de entrada se fechando, e em seguida, pela janela, o ronco suave do motor do carro que partia. Um silêncio denso se instalou no quarto. Ana continuou sentada no chão, sem mudar de posição. Doroteia suspirou pesadamente, entrou no quarto e se aproximou devagar da mesinha de cabeceira. Do bolso de seu avental impecavelmente limpo, ela tirou uma garrafa de vodka barata com um rótulo torto e a colocou com um baque sobre a madeira polida. Ao lado, pousou um copo de vidro grosso. "Beba logo, sua desgraça", disse a governanta com malícia, olhando Ana de cima para baixo. "O patrão mandou deixar no ponto para você não tremer até amanhã." Ana não se mexeu. Ela olhava para o chão, para um fragmento brilhante de cristal perto do seu pé. Doroteia chutou o caco com a ponta do chinelo. "Beba, filha de um homem tão respeitável como o senhor Vasconcelos, e virou motivo de piada. O patrão me paga a mais para limpar atrás da senhora e jogar fora suas garrafas vazias. Dá nojo de ver. Uma mulher adulta com menos juízo que um pardal." A governanta foi ao corredor buscar a vassoura e a pá. Varreu os cacos de vidro com ostensiva rudeza, arranhando com força o parquet caro. Terminada a tarefa, dirigiu-se à saída, sem ao menos olhar para a dona da casa. "Até a noite, sem sair do quarto", ordenou Doroteia, num tom alheio e mandatário. "Trago o almoço mais tarde. Cuidado para não se embriagar até perder os sentidos, senão vou ter que te lavar também." A porta do quarto se fechou. Na fechadura, a chave girou 2 vezes com um clique seco. Os passos de Doroteia foram se apagando no fundo do corredor. Ana prestou atenção. Na enorme mansão de 3 andares, instaurou-se um isolamento absoluto. Apenas o zumbido suave e cadenciado do sistema de ventilação. Ela esperou exatamente 3 minutos, contando os segundos para si mesma. Essa disciplina de ferro se havia desenvolvido nela ao longo de anos de vida num campo minado. Nenhum movimento precipitado, nenhum relaxamento. Enquanto não houvesse certeza absoluta de que não a estavam observando. 298, 299, 300. O tremor em suas mãos cessou instantaneamente, como se uma tensão interna houvesse subitamente diminuído. Ana apoiou as palmas no chão e se levantou com suavidade, sem um único gemido ou hesitação. Suas costas, curvadas haviam segundos sob o peso de uma ressaca inventada, se endireitaram. Os ombros se abriram. Em um instante, de uma figura miserável e submissa, ela se transformou numa mulher esbelta e forte, segura em seu próprio terreno. Ela se aproximou do grande espelho sobre o penteadeira. De lá, a encarava um rosto cansado, mais duro e concentrado. Nos olhos não havia nenhuma gota de turvação. Ardia ali uma inteligência fria e calculista. Ana pegou um disco de algodão da prateleira, umedeceu-o generosamente com água micelar e passou com um gesto seguro sob os olhos. A sombra cinzenta artificial ficou no algodão. Por baixo apareceu uma pele limpa e lisa. Ela removeu metodicamente toda a maquiagem, devolvendo ao rosto suas feições verdadeiras. Em seguida, virou-se para a mesinha de cabeceira, pegou a garrafa de vodka trazida por Doroteia e arrancou a tampa de alumínio. O cheiro pungente de álcool de má qualidade bateu desagradavelmente no nariz. Ela fez uma careta, foi até o espaçoso banheiro adjacente e abriu a torneira. Virou a garrafa com calma. O álcool barato foi pelo ralo com um borbulhar, levado pela forte corrente de água fria. Ana olhava para o fio d'água com total indiferença. A vodka havia muito deixara de ser uma tentação para ela. Era apenas um adereço de cena em seu espetáculo prolongado. Quando a garrafa ficou vazia, ela a enxagou cuidadosamente várias vezes, eliminando o cheiro acre. Depois encostou o gargalo na torneira e encheu com água corrente comum até a borda. Fechou bem a tampa. Doroteia mantinha um controle rigoroso do que era bebido.
Esse ritual precisava ser mantido de forma irrepreensível. De volta ao quarto, Ana se aproximou da ampla cama de casal. Apoiou as mãos no pesado colchão ortopédico e, com uma força que delatava uma excelente forma física, levantou a borda. Num compartimento oculto sob o estrado, alinhadas em fileiras, havia garrafas. Cerca de 20 vazias e 10 cheias. Todas elas continham apenas água comum. Ana esvaziava regularmente o álcool, substituindo-o por água, e jogava as embalagens vazias no lixo, criando para Rodrigo e Doroteia a ilusão perfeita de sua degradação contínua. Ninguém naquela casa sabia que Ana Vasconcelos não bebia há 5 anos. Nem uma gota. Ela colocou cuidadosamente a nova garrafa com água ao lado das outras, baixou o colchão e foi até a janela, afastando ligeiramente a beirada da pesada cortina. Por trás do alto muro de tijolos soavam os pinheiros do condomínio fechado de luxo. Lá, além daquelas paredes, fervilhava a vida real. A vida que ela administrava em segredo de todos. Rodrigo pensava que a havia trancado numa gaiola dourada. Pensava que havia quebrado seu espírito, deixando apenas uma casca vazia pela qual se mantinham 50% de um império imobiliário. Ele a ameaçava com uma clínica fechada, preparando o golpe final. Mas ele não sabia o mais importante. Aquela gaiola havia se tornado seu esconderijo seguro. Daquele quarto, cheirando a álcool, ela havia construído um sistema que, já no dia seguinte à noite, o enterraria vivo. Ana olhou para o vestido cinza jogado na poltrona. Amanhã, no Hotel Imperial, ela o vestiria. Passaria por uma fileira de olhares desdenhosos, ouvindo sussurros pelas costas. Suportaria aquela humilhação, porque a noite de amanhã seria o ato final. Ela passou a mão pelo vidro frio da janela. Amanhã, Rodrigo, disse ela em voz alta. Sua voz verdadeira era profunda, firme e assustadoramente calma. Amanhã, vamos ver qual de nós dois realmente perdeu tudo. Ana se aproximou do enorme armário de carvalho que ocupava quase toda a parede do quarto. Abriu a porta mais estreita, da extremidade, onde normalmente ficavam cobertores de lã reserva. Afastando as pilhas pesadas de roupa de cama, tateou com os dedos uma pequena reentrância no painel de madeira e pressionou com força. Ouviu-se um clique suave. A parede falsa do fundo recuou, revelando um nicho escondido. Ali havia uma capa de roupas bem fechada e uma pequena mala de viagem. Ana agiu com rapidez e precisão. Tirou o roupão amorfo, jogou-o na cama desfeita, pegou da capa um terno feminino azul marinho de corte perfeito e uma blusa de seda fresca e se vestiu rapidamente. Em seguida, tirou da mala sapatinhas de couro, uma bolsa pequena com documentos e um celular reserva. Aproximando-se da janela, afastou a cortina com cuidado. O quarto ficava no primeiro andar, dando com o lado cego para os arbustos densos de tuias junto ao muro. Não havia câmeras de vigilância ali. Rodrigo considerava aquela parte do jardim absolutamente segura. Ana abriu a janela sem fazer barulho. Apoiou o ombro na moldura pesada e a empurrou. Subiu com agilidade no parapeito largo, saltou para a terra úmida do orvalho matinal e se agachou imediatamente, escondendo-se por trás dos galhos verdes e densos. A janela fechou devagar por trás dela. O mecanismo de fechamento automático que ela havia instalado em segredo havia 2 anos funcionou sem falhas. Abrindo caminho pela vegetação, chegou a uma portinha discreta no muro, cuja chave ela sempre carregava no bolso interno da bolsa. 10 minutos depois, já estava no banco traseiro de um táxi que a aguardava no acostamento da estrada. O motorista não fazia perguntas. A paisagem pela janela mudava. Os muros altos e fechados do condomínio de luxo cediam lugar às fachadas de vidro dos centros empresariais e às largas avenidas. Ana olhava para a cidade do amanhecer, e a cada quilômetro sua postura ficava mais ereta, o olhar mais firme e concentrado. O táxi parou diante de um edifício de tijolos discreto e bem conservado numa ruela tranquila. Na porta de vidro havia uma placa austera: Fundação Beneficente Asas da Esperança. Ana empurrou a porta. O escritório a recebeu com um zumbido do trabalho.
Telefones tocavam, teclados clicavam. Funcionários conversavam debruçados sobre pilhas de documentos médicos. Bom dia, Ana, cumprimentou-a com um sorriso respeitoso a recepcionista na bancada. Bom dia, Leonor. Entre em contato com a clínica em Munique. Eles estão atrasando a resposta sobre a cota para os Figueiredo. Preciso do resultado antes do almoço. Entendido. Faço agora mesmo. Ela percorreu o corredor e abriu a porta do seu gabinete. Era pequeno, mobiliado sem excessos. Uma grande mesa de trabalho, uma cadeira confortável, armários com pastas e um quadro com fotos de crianças. Logo entrou Susana. Usava um cardigan cinza discreto, os cabelos escuros e curtos, bem arrumados. Nas mãos, uma xícara de café quente e uma pasta de couro grossa. Oi, Ana. Susana pousou o café na mesa e olhou atentamente para a amiga. Como foi a noite? Como sempre, mais um escândalo, louça quebrada e ordem para interpretar a esposa feliz. Ele ameaçou com a clínica fechada. Elvira está acelerando as coisas. Susana franziu os lábios. Nos olhos dela faiscou a dureza profissional de uma médica. Então estamos agindo na hora certa. O Dr. Armindo pediu para entrar em contato assim que você chegasse. A linha está protegida. Ana acenou com a cabeça. Sentou-se à mesa, ligou o aparelho de comunicação interna e discou o número. No terceiro toque, na linha soou uma voz masculina grave e pausada. Escuto, Ana. Bom dia, Dr. Armindo. Estou no lugar. Bom dia, minha cara. A voz do funcionário aqueceu, mas logo voltou ao tom de negócios. Queria informar que a pasta está pronta. Todos os documentos sobre os desvios de verbas para contratos fictícios de Rodrigo Ferreira e principalmente a prova da propina de 10 anos atrás estão completamente documentados. Meus contatos no Ministério Público aguardam o sinal. Ana respirou fundo. Por longos anos, ela havia reunido aqueles papéis aos poucos, valendo-se do seu direito de acesso aos cofres e contas do marido, nos raros momentos em que ele deixava as chaves, certo de que a esposa dormia bêbada. Obrigada, Dr. Armindo. Amanhã à noite darei início ao processo. Você pensou bem, Ana? Na voz do velho soou uma preocupação paternal. Amanhã, no Hotel Imperial, recebem o prêmio mais alto de filantropia. Até agora, para a imprensa e os funcionários, o rosto do fundo é a Susana. Você consta como fundadora anônima. No momento em que subir ao palco com seu nome verdadeiro, não haverá volta. Ele tentará te destruir. Ana olhou para o quadro com as fotos das crianças. Sim, Dr. Armindo. Amanhã tiro essa máscara. Fiquei escondida por 5 anos. É hora de recuperar meu nome e tomar tudo o que ele construiu sobre o sangue do meu filho. Compreendido. Minha equipe de segurança estará de plantão no salão e nas saídas. Nenhum enfermeiro contratado por ele chegará perto de você. Até amanhã. A linha foi cortada. Ela pousou o fone. Susana, que ficara junto à janela, se aproximou e pousou diante dela um tablet. Sei que está difícil agora, mas olha, mandaram isso há 15 minutos do centro de reabilitação. Ana baixou os olhos para a tela. Ali, num corredor claro de hospital, estava Guilherme, um menino de 6 anos de um orfanato, cuja complexíssima operação na coluna o fundo havia custeado 1 mês antes. Magro, pálido, com enormes olhos castanhos. Ele se apoiava pesadamente em 2 pequenas muletas. Na gravação soou a voz do médico. Vamos lá, Guilherme, você consegue. O menino na tela mordeu o lábio. Lentamente, com esforço visível, soltou os dedos. Uma muleta caiu com um baque sonoro sobre o linóleo, depois a outra. Guilherme vacilou, abriu os braços para equilibrar-se. Seu rosto se contraiu de concentração. Ele deu um passo incerto para a frente, depois outro. No rosto dele se abriu um sorriso de uma pureza incrível. Ele olhou direto para a câmera e gritou com alegria estridente. Obrigado, fada boa. Eu ando sozinho agora. Ana cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros tremeram, mas dessa vez o tremor era verdadeiro. Da garganta escapou um som surdo e contido. Lágrimas quentes escorreram pelos dedos. Eram lágrimas de alívio e de uma alegria imensa e avassaladora. Por esses momentos, ela tolerava a humilhação, interpretava o papel de uma mulher destruída, engolia os insultos do marido.
Susana pousou suavemente a mão no seu ombro. Não é em vão o que fazemos, Ana. 500 crianças, 500 vidas. Você deu a elas o que te tiraram. As palavras da amiga atingiram o alvo. Ana baixou as mãos, enxugou as bochechas úmidas com um guardanapo de papel. Seu olhar caiu na beirada da mesa de trabalho, onde numa singela moldura de madeira estava uma fotografia. A única foto que ela havia levado daquela casa 10 anos atrás. Na imagem estava um menino de cabelos loiros de uns 5 anos, Danilozinho. Nas mãos, ele apertava com força um carrinho de plástico azul barato, seu presente preferido, que Ana comprara numa lojinha perto do hospital. O olhar da mulher se embaçou, os sons do escritório se afastaram, tornando-se um murmúrio indistinto. As paredes do gabinete pareceram se dissolver, cedendo lugar a uma escuridão densa e sufocante do passado, que a lançou 10 anos atrás. Ela acordou com um clique metálico seco. O quarto estava escuro. Levantando-se sobre os cotovelos, Ana semicerrou os olhos. A porta pesada do cofre embutido estava aberta. No chão, iluminado apenas por um fio de luz do poste da rua, estava Rodrigo. Ele transferia com pressa, quase febre, para uma pasta de couro maços de dinheiro presos por elásticos. Não era dinheiro dele, era dinheiro de doações. Milhares de transferências de gente comum, paroquianos da igreja local, parentes, vizinhos. 500 mil reais, a quantia necessária para uma operação urgente na Alemanha. Seu filho, Danilozinho, de 5 anos, tinha uma grave cardiopatia congênita e os médicos do hospital regional haviam levantado as mãos. Contavam-se os dias. Na manhã seguinte, tinham passagens compradas para o voo para Munique. Rodrigo, a voz de Ana saiu rouca do sono. Ela desceu as pernas da cama sem compreender bem o que estava acontecendo. O que você está fazendo? Por que tirou o dinheiro? Rodrigo estremeceu, fechou a pasta e travou os fechos. Levantou-se abruptamente. O rosto estava tenso, os maxilares trabalhavam. Dorme, Ana, não é da sua conta. Como não é da minha conta? Ela se aproximou, sentindo um medo frio e viscoso crescer por dentro. Rodrigo, amanhã é o voo. De manhã precisamos transferir esse depósito para a clínica. O marido apertou com força a alça da pasta e tentou contorná-la. Ana se jogou à sua frente, caiu de joelhos bloqueando o caminho. Agarrou com ambas as mãos as abas do paletó caseiro dele. "Devolve!" ela gritou em desespero. "Rodrigo, te imploro, o que você está tramando? É a vida do Danilozinho." Rodrigo arrancou suas mãos da roupa com brutalidade e a empurrou pelo ombro. Ana perdeu o equilíbrio e bateu as costas com força na beirada da cama. "Acalma e para de histeria." A voz dele era dura, sem a menor sombra de dúvida. "Esse dinheiro agora é necessário em outro lugar. A comissão está decidindo o maior contrato geral de construção. Se eu entregar essa quantia hoje à noite, ganharemos a licitação. Essa obra nos tornará reis, Ana. Vamos ser prósperos pelo resto da vida." Ela o olhava de baixo para cima, e lhe parecia que diante dela estava um estranho completo. Um monstro com a aparência do seu marido. "Você quer roubar o dinheiro da operação do próprio filho para pagar uma propina?" Ela engasgou de horror. "Ele vai morrer, Rodrigo. Os médicos disseram que tem pouquíssimo tempo." "O Danilo é fraco", disse Rodrigo friamente, olhando por cima da cabeça dela. "É defeituoso, Ana. Não vai sobreviver nem com os médicos alemães. É um desperdício de capital. Vou ganhar essa obra, vou me tornar milionário. Vou te comprar a melhor clínica no exterior, contrataremos os melhores professores, e você vai ter filhos novos e saudáveis, quantos quiser. Agora, sai da frente." Ele passou por cima dela como se ela fosse uma caixa vazia e saiu do quarto. Logo em seguida, a porta da entrada bateu. Os 2 dias seguintes se fundiram para Ana num pesadelo ininterrupto. Ela ficou sentada numa cadeira de plástico dura no corredor da UTI pediátrica. O ar cheirava a cloro, álcool e desespero. O médico saiu para falar com ela no amanhecer do 3º dia. Não olhou para ela. Apenas balançou a cabeça. Ela entrou na enfermaria. Os aparelhos de suporte de vida zumbiam baixinho. Danilozinho estava deitado na enorme cama branca, parecendo minúsculo no entrelaçamento de tubos transparentes. Seu rosto estava pálido, quase translúcido. O braço direito,
picado pelas agulhas do soro, pendia pela beira do colchão. Os dedos estavam bem fechados. Ana os abriu com cuidado. Na palminha estava o carrinho de plástico azul. Com os dedos tremendo, ela discou o número do marido. Ele demorou a atender. Ao fundo tocava música alta, havia som de taças de cristal e uma gargalhada masculina estrondosa. Oi, Ana, o que foi? A voz de Rodrigo estava bêbada, saciada e muito satisfeita. Estou ocupado, estamos comemorando. Ganhei a licitação. Estamos no topo, entende? Naquele exato segundo, o monitor cardíaco ao lado da cama de Danilozinho emitiu um som longo e monótono. A linha verde curva na tela escura vacilou, se alinhou e se transformou numa reta infinita. O som crescia, preenchendo toda a enfermaria, todo o seu ser. Ana não gritou. O ar simplesmente acabou em seus pulmões. Ela sentou lentamente no chão de azulejo, apertando o carrinho azul contra o peito. O telefone escorregou de suas mãos. Do alto-falante continuava vindo a risada do marido. Ana, você está ouvindo? Somos ricos. Te ligo depois. Inspirando bruscamente, Ana voltou à realidade do seu gabinete de trabalho. Os dedos haviam se cravado dolorosamente nas bordas da mesa de madeira. Haviam passado 10 anos, mas aquela dor não havia diminuído. Apenas endurecera, transformando-se num fundamento frio e sólido, sobre o qual havia sido erguida sua nova vida. Depois da morte do filho, ela havia realmente mergulhado numa depressão severa. Por 5 anos, existiu como uma sombra, afogando a dor no álcool, desejando apenas uma coisa: não sentir nada. Rodrigo não se divorciou dela. Antes de morrer, o pai de Ana, fundador da empresa de construção deles, havia transferido metade das ações da holding para a filha, estabelecendo um rígido contrato de casamento. Em caso de divórcio por iniciativa do marido, Rodrigo perderia metade do império. Para ele, era vantajoso manter a esposa por perto, esperando que ela afundasse completamente no álcool para declará-la incapaz e tornar-se único tutor de sua parte. Mas 5 anos atrás, Susana, que então trabalhava como especialista em dependência numa clínica particular, havia atirado do fundo do poço. Ela havia conduzido a amiga por uma desintoxicação secreta e psicoterapia. Ao emergir do torpor, Ana viu com clareza seu objetivo. Ela não podia simplesmente ir embora. Ela precisava destruir o império construído sobre o sangue do seu filho. Ela havia começado o jogo. Ana continuou fingindo para o marido ser uma alcoólatra degradada. Fez de tudo para que ele sentisse por ela apenas uma profunda repulsa física. Enquanto ele se envergonhava de entrar no quarto dela, a mulher, por meio do Dr. Armindo e de advogados de confiança do pai, havia acionado o mecanismo jurídico. Ela começou a exigir, legalmente, como coproprietária, o pagamento de seus dividendos das contas da empresa. O dinheiro ia para contas fiduciárias fechadas, de onde seguia para a criação do fundo beneficente Asas da Esperança. Rodrigo se irritava com o escoamento de recursos, mas seus advogados nada podiam fazer contra as exigências legais de uma esposa acionista, respaldadas pelos melhores advogados do Dr. Armindo. O próprio Rodrigo achava que Ana gastava esses milhões em clínicas caras, álcool de luxo e caprichos de bêbada, sem nem tentar entender os detalhes de sua doença. Ele não sabia que com seu dinheiro, ganho em propinas e trapaças, Ana salvava crianças. Em 5 anos, ela havia custeado operações de 500 crianças, 500 vidas em troca de uma. Ana olhou para Susana. A substituta ficara o tempo todo em silêncio ao lado, deixando que ela lidasse com as memórias que haviam aflorado. Amanhã tudo termina, Susana. A voz de Ana estava firme e calma. Amanhã nós o arrastamos para a luz. Ela abriu a gaveta da mesa e tirou uma pasta com o discurso que havia preparado para a cerimônia de premiação. Percorreu o texto com os olhos, depois o fechou com decisão. Tenho que voltar. Doroteia vai verificar o quarto antes do almoço. Preciso estar lá. Cuidado, Ana. Hoje à noite podem tentar te provocar. Que tentem. Meu espetáculo está chegando ao fim. Ana pegou a bolsa, olhou mais uma vez para a foto de Danilozinho, prometendo mentalmente a ele que a justiça estava próxima, e saiu do gabinete. Faltava menos de 1 hora para voltar à gaiola dourada.
A manhã do dia seguinte, o tão aguardado dia X, começou para Ana muito antes do amanhecer. Ela abriu os olhos às 4h30, quando lá fora ainda reinava uma escuridão fria e impenetrável. Não havia sono. Por dentro, tudo estava contraído de uma tensão forte. Hoje à noite, tudo devia se resolver. Ela desceu cautelosamente as pernas da cama, tentando não fazer ranger o colchão. O chão estava frio, mas ela não procurou os chinelos. Movendo-se silenciosamente como uma sombra, Ana foi até a poltrona, onde desde o dia anterior estava jogado o vestido amorfo cinza, atirado por Rodrigo. Hoje, ela precisava ganhar tempo. Doroteia certamente viria fazer uma inspeção antes de o patrão sair para o escritório. Se a governanta encontrasse a cama vazia, Rodrigo levantaria imediatamente o alarme e todo o plano de anos ruiria sem chegar à noite. Ana abriu a gaveta inferior da cômoda e tirou 2 edredons sobressalentes. Voltando à cama, começou a moldar com eles um coxim comprido. Colocou-o sob o cobertor principal, dando cuidadosamente à construção os contornos de um corpo humano encolhido. Por cima, onde devia estar a cabeça, ela jogou um velho suéter enrolado e o cobriu com a borda do travesseiro. Na penumbra do quarto, a ilusão parecia assustadoramente real. Em seguida, Ana tirou debaixo do colchão um pequeno gravador digital. Ela havia se preparado para esse dia com esmero. No aparelho havia uma trilha sonora de várias horas, uma respiração pesada e entrecortada, pontuada de um ronco rouco e surdo. Sons que ela mesma havia produzido alguns anos atrás, quando realmente não conseguia ficar sóbria. Ela ligou a reprodução no volume mínimo, bloqueou os botões e enfiou o gravador bem fundo sob o travesseiro. O som saía abafado, natural, como se viesse debaixo de um cobertor pesado. Ana jogou um olhar rápido ao relógio. 6h45. Era a hora. Ela vestiu calças escuras e uma gola alta preta discreta. Enfiou no bolso o celular reserva e as chaves. Escorregando para fora do quarto, não foi até a escada principal. No fundo do corredor, havia uma porta despercebida que dava para a escada de serviço dos empregados, que quase ninguém usava. Pisando nas bordas dos degraus de concreto para evitar o eco, Ana desceu ao primeiro andar pela saída pela casa de máquinas. A fechadura cedeu facilmente, sem o menor barulho. Saindo para o pátio interno, ela se fundiu com a sombra protetora das tuias e caminhou rapidamente até a portinha. Naquele mesmo momento, no segundo andar da mansão, Doroteia caminhava pesadamente pelo parquet em direção ao quarto da patroa. A governanta parou diante da porta maciça, encostou o ouvido nela e ficou imóvel. De trás da grossa folha de carvalho vinha uma respiração ritmada e rouca. Doroteia franziu o nariz com nojo, tirou do bolso do avental o celular e discou o número de Rodrigo. — Pois não, escuto. A voz do patrão soava animada e profissional. — Rodrigo, bom dia. Fui verificar como o senhor mandou. Está dormindo a patroa, bêbada até os ossos, roncando tanto que dá para ouvir do corredor. Tranquei a porta com 2 voltas de chave para não andar pela casa. Ótimo, que durma. Às 4h, acorda ela, faz tomar banho e colocar aquele vestido cinza. Se resistir, você sabe o que fazer. À noite, o meu motorista passa lá para buscá-la. Doroteia acenou com satisfação, embora o patrão não pudesse vê-la. Pode deixar comigo, Rodrigo. Fique descansado. Ela encerrou a ligação, escutou mais uma vez com repulsa o ronco atrás da porta e foi para a cozinha preparar o café da manhã. Ao meio-dia, Ana já estava numa poltrona de um salão de beleza de elite no centro da cidade. Era um lugar onde não iam as esposas dos investidores de Rodrigo, que preferiam estabelecimentos mais pomposos do outro lado da avenida. Ana havia escolhido esse salão exatamente pela distância das rotas habituais do circuito social. A cabeleireira, uma jovem com tatuagens coloridas nos braços, olhava perplexa para os cabelos fartos da cliente. — Ana, que densidade incrível! Se fizermos ondas leves e dermos um volume na raiz, vai ficar absolutamente deslumbrante. Por que esse coque liso e apertado? Isso envelhece muito e deixa o rosto com uma rigidez doentia. Faz como pedi, Catarina.
respondeu Ana com um tom calmo e inflexível, encarando seu reflexo. Os cabelos têm que ficar esticados ao máximo. Nenhum volume, nenhum spray com brilho. Não posso chamar atenção. A cabeleireira suspirou fundo, pegou o pente de dentes finos e pôs-se ao trabalho, alisando os cabelos de Ana para trás. Nesse momento, a campainha sobre a porta do salão tilintou melodiosamente. No espaçoso hall, entrou, com gargalhadas, um grupo de 3 mulheres jovens. Ana, pelo espelho, viu as recém-chegadas e instintivamente se encolheu na cadeira. Suas costas ficaram rígidas imediatamente. No centro do grupo estava Elvira. Ela usava um caro casaco de cachemira que já não conseguia esconder o ventre arredondado. Com 3 meses de gravidez, Elvira agia como se carregasse o herdeiro do trono. Ela distribuía ordens ao administrador em voz alta, franzindo o nariz perfeito com desgosto. Gente, a gente só faz manicure e um penteado leve, anunciava Elvira sonoramente, jogando a bolsa de grife no sofá de couro. Tem uma noite pesada hoje. Recepção no Imperial, imprensa, câmeras. Vocês entendem, o status obriga a estar impecável. As amigas concordavam obsequiosamente, acomodando-se ao redor. Elvira atravessou o salão e se instalou na poltrona literalmente ao lado de Ana. Ana baixou os olhos. Ela usava o avental protetor largo do salão, que escondia a silhueta. Os cabelos estavam molhados e colados ao crânio. O rosto sem maquiagem parecia pálido e inexpressivo. Elvira, absorta no próprio celular, nem deslizou o olhar sobre ela. Para mulheres como ela, pessoas como esse rato cinza na poltrona ao lado simplesmente não existiam. A cabeleireira Catarina começou a secar os cabelos de Ana com o secador na potência mínima. Por isso, Ana ouvia perfeitamente cada palavra da poltrona ao lado. Elvira discou um número. A julgar pelo tom, ela ligava para a mãe ou para uma amiga muito próxima. Mãe, está tudo conforme o plano, começou Elvira, alta, sem se importar com ouvidos alheios. O Rodrigo assinou tudo ontem à noite. Sim, os documentos estão prontos. Ana parou de respirar. Seus dedos se agarraram com força aos braços da poltrona. Estou te dizendo, hoje esse problema vai ser resolvido definitivamente, continuou Elvira, afastando com irritação a mão da manicure. Não tenho nenhuma intenção de dar à luz com status de amante. O Rodrigo arrasta a alcoólatra dele para essa recepção. É a última saída dela no mundo. As amigas de Elvira se entreolharam, escutando a conversa com ávida curiosidade. A equipe da clínica Renascer particular já foi paga. A voz de Elvira soava dura, com notas frias e calculistas. Ana reconheceu aquele tom. Era como Rodrigo sempre falava. Elvira era uma excelente aluna. Eles vão esperar nos fundos do Imperial numa viatura sem identificação. O Rodrigo diz que vai embebedá-la antes de sair, ou a gente mesmo vai provocá-la no banquete. Ela vai fazer uma crise. O diagnóstico está pronto. Psicose aguda. Delirium tremens por uso prolongado. Ana sentiu a náusea subir à garganta. Um suor frio brotou nas costas. O tecido da blusa colou na pele. Os papéis para a internação compulsória de urgência, o Rodrigo assinou como marido. Elvira deu uma risadinha satisfeita ao telefone. Vão levá-la direto da recepção e ninguém nem vai perguntar nada. Ala fechada, sem direito de visita. Pronto, mãe. Ele automaticamente passa a ser o tutor dela, toma o controle dos 50% das ações, e aí entramos com o divórcio. Daqui a 1 mês nos casamos. Vou ser esposa legítima e coproprietária da holding. Bom, agora vou fazer as unhas. Deixa eu ir. Elvira jogou o telefone sobre a mesinha e se recostou satisfeita na poltrona. Ana ficou imóvel. A cabeleireira Catarina desligou o secador e olhou interrogativa para a cliente. Ana, está tudo bem? Você ficou muito pálida. Quer um copo d'água? Não. A voz de Ana soou estranha, como se não viesse da sua garganta. Obrigada, Catarina. Terminou? Sim, bem rigoroso, como pediu. Ana levantou, sacudiu o capote protetor. Não olhou para o espelho. Deixando algumas cédulas grandes no balcão sem esperar troco, saiu com passos mecânicos apressados para a rua. O vento gelado de outubro bateu no rosto, mas Ana não o sentiu. O mundo à sua volta se estreitou até um único pensamento pulsante. Eles haviam planejado tudo.
Não era apenas uma ameaça, era um plano real e pago de eliminação. A clínica Renascer era conhecida por sua reputação sinistra. Para lá mandavam parentes inconvenientes, herdeiros ricos e esposas que atrapalhavam. De lá não se saía. Dopavam a pessoa com medicamentos até o estado de vegetal. Se nesta noite ela não desferisse o golpe primeiro, os enfermeiros a amarrariam, injetariam um tranquilizante, e ela desapareceria para sempre. Suas pernas a levavam pela rua, até que ela dobrou numa praça tranquila. Com mãos trêmulas, Ana tirou do bolso o celular de botões sem chip, que usava apenas para comunicação de emergência com o fundo. Discou o número. Susana atendeu após o primeiro toque. Oi, Ana. Susana. Ela engoliu o nó seco na garganta. Acabei de ver Elvira. Ela contou tudo pelo telefone na minha frente, sem me reconhecer. Ana relatou rápida e sucintamente o plano do marido e da amante, citou a clínica, mencionou os documentos assinados para a internação compulsória e os enfermeiros nos fundos. Do outro lado, houve uma pausa pesada. Quando Susana falou, a voz dela tremia de horror mal disfarçado. Ana, escuta muito bem. O tom da substituta tornou-se categórico, médico. Você não vai a essa festa. É uma passagem só de ida. Você entende o que é o renascer? Vão te injetar haloperidol e clorpromazina direto na viatura. Você vai acordar numa enfermaria de paredes acolchoadas, e eu não vou conseguir te tirar de lá. Nenhum doutor Armindo vai ajudar se tiverem em mãos uma autorização de internação de urgência assinada pelo marido. Susana, não! Ana quase gritou à amiga. Estou indo agora te buscar. A gente te esconde na chácara dos meus pais. O prêmio a gente cancela ou eu mesma subo no palco e recebo. Vamos encaminhar os documentos do Dr. Armindo ao Ministério Público à distância. Não pode arriscar sua liberdade. Ana estava no meio da praça. Pessoas passavam apressadas, aconchegando-se nos cachecóis. Ela olhou à frente. Do outro lado da rua, havia a vitrine iluminada de uma enorme loja infantil. Atrás do vidro, havia manequins de plástico em macacões de inverno coloridos, e aos pés dos manequins, sobre neve artificial, estava exposta uma coleção de brinquedos. Entre eles, havia um grande caminhão azul de portas abertas, exatamente igual ao barato carrinho de plástico que Danilozinho apertava na mão que esfriava, só que dezenas de vezes maior. Diante dos olhos de Ana, emergiu novamente aquela enfermaria de UTI. O cheiro de cloro, a linha verde nivelada no monitor e a risada bêbada e saciada de Rodrigo no telefone, comemorando a vitória comprada ao preço da vida do filho. A respiração de Ana se estabilizou. O pânico que um minuto atrás lhe apertava o peito desapareceu, cedendo lugar a uma calma absoluta e cristalina. Se eu fugir agora, Susana, meu filho nunca será vingado, disse Ana firmemente, sem tirar os olhos da vitrine. Ana, isso é loucura. Não, é justiça. Rodrigo precisa ser destruído publicamente, diante das mesmas pessoas por cujo reconhecimento matou meu filho. Se eu enviar os documentos ao Ministério Público em segredo, ele vai contratar os melhores advogados. Vai se safar. Vai subornar os juízes. Vai fugir para o exterior. Mas se eu disser o nome dele no palco diante de ministros, imprensa e do governador, ele estará acabado. Seus parceiros vão despedaçá-lo sozinhos. E os enfermeiros nos fundos? Perguntou Susana em desespero. A proteção do Dr. Armindo funciona, tenho certeza. Repassa tudo a ele. Que a equipe de segurança bloqueie todas as saídas do hotel. Ana respirou fundo. O ar frio da manhã preencheu os pulmões, dando forças. Eu vou a essa recepção, Susana, e vou subir a esse palco. Ela desligou sem esperar a resposta. Tirou a bateria do celular e jogou o aparelho na lixeira mais próxima. Ana atravessou a rua, passou diante da vitrine infantil sem diminuir o passo. O olhar de seus olhos cinzentos estava frio e imóvel. Não havia mais dúvidas. A armadilha de fato estava se fechando, mas Rodrigo e Elvira nem suspeitavam de que naquela jaula, junto com eles, não haveria uma vítima destroçada, mas alguém pronto para reagir. Uma rajada de vento de outubro bateu no rosto assim que Ana saiu do carro aquecido. Diante deles se erguia a fachada do Hotel Imperial, inundada pela luz de centenas de projetores arquitetônicos.
À entrada principal se aglomeravam pessoas em trajes de gala, flashes de câmeras de fotógrafos sociais explodiam, e porteiros com luvas abriam com diligência as pesadas portas de vidro. Rodrigo contornou o carro e agarrou Ana pelo braço, acima do cotovelo. Os dedos dele cravar-se dolorosamente no braço através do tecido fino do vestido cinza barato. Anda direito, ele resmungou entre os dentes, esticando no rosto o sorriso habitual e sereno para o público. E nem pensa em vacilar. Ele a empurrou para a frente. Ana obedientemente deu um passo, ligeiramente curvada, como convinha a uma pessoa destruída. Mas antes de pisar no tapete vermelho, seu olhar deslizou reflexivamente para a direita, para o acesso técnico escuro que levava às entradas de serviço do hotel. Ali, na sombra profunda de uma parede de tijolos, estava parado um micro-ônibus branco com vidros escuros. Na porta traseira mal se via uma cruz vermelha fosca. Perto da viatura fumavam 2 homens. Eram motoristas de ambulância muito peculiares. Ombros largos, jaquetas escuras por cima do uniforme médico, cabeças raspadas, os típicos enfermeiros de perfil de força de clínicas fechadas particulares. Um deles jogou a bituca no asfalto, pisou nela com o botão pesado e olhou para o relógio. Depois desviou o olhar direto para a entrada principal do Imperial. A armadilha estava montada. Elvira não havia mentido. A equipe já aguardava a paciente. A respiração de Ana ficou rápida e superficial, mas ela se obrigou a inspirar fundo. Não havia pânico. Havia apenas um cálculo frio e sóbrio. Ela precisava aguentar até o início da cerimônia, a qualquer custo. Eles entraram no espaçoso saguão. O ar era denso de aromas de perfumes caros, cheiro de carne assada do restaurante e leves notas de álcool fino. Em todo lugar brilhavam ouro e cristal. No contraste com os vestidos de seda reluzentes e ternos impecáveis, Ana, em seu figurino opaco e amorfo, com cabelos esticados e rosto pálido, parecia uma mancha cinzenta, suja, caída por acaso numa tela festiva. A anfitriã, com rosto de impassividade profissional, conferiu o sobrenome deles na lista e os conduziu ao salão principal de banquetes. Seus lugares ficavam na mesa número 1, bem no centro da área VIP, junto ao palco. Ali sentavam pessoas que tomavam decisões, grandes investidores, funcionários da administração regional, proprietários de negócios correlatos. Rodrigo afastou elegante a cadeira para a esposa, demonstrando aos presentes sua galanteria, e pressionou com força seu ombro, assentando-a. Ele mesmo se sentou ao lado. Os vizinhos de mesa eram o diretor-geral de uma grande empresa metalúrgica, Inácio Borges, e sua esposa Beatriz, uma mulher bem cuidada de vestido bege escuro de veludo com um pesado colar de diamantes. Beatriz examinou Ana demoradamente com um olhar avaliador. Em seus olhos não havia nem tentativa de esconder o nojo. Ela puxou ostensivamente a cadeira alguns centímetros para o lado, segurando a borda do vestido de veludo com a mão, como se a simples proximidade de Ana pudesse manchá-lo. Inácio Borges tossi desconfortavelmente, tentando suavizar a pausa que se instalou. «Boa noite, Rodrigo», estendeu a mão pela mesa. «Que bom vê-lo. Hoje veio com a senhora, caso raro». Rodrigo correspondeu ao aperto de mão. Seu rosto assumiu instantaneamente uma expressão de profunda e nobre tristeza. Ele suspirou teatralmente, baixando um pouco a voz para criar a ilusão de conversa confidencial que, no entanto, toda a mesa ouvia perfeitamente. «Boa noite, Inácio. Sim, resolvi trazer a Ana para sair um pouco. Os médicos insistem na socialização, embora...» Fez uma pausa significativa, olhando para a esposa com pena forçada. «A situação seja grave, estágio crônico. Mas o que fazer? É minha cruz. Somos gente de fibra, não abandonamos os nossos no sofrimento. Carrego esse fardo como posso». Beatriz balançou a cabeça com compaixão, olhando para Rodrigo com admiração mal disfarçada. «O senhor é um santo, Rodrigo», disse ela em voz baixa. «Tantos anos tolerar isso ao lado exige uma coragem enorme. A maioria dos homens já teria internado a doente numa instituição especializada e recomeçado a vida. Prometi ao pai dela, que Deus o tenha, que ia cuidar dela.
respondeu Rodrigo modestamente, pegando da mesa um copo de cristal com água mineral. Ana ficou imóvel. Ela olhava diretamente para o prato de porcelana impecavelmente limpo e vazio à sua frente. Por baixo da mesa, suas mãos apertavam com força a borda da toalha pesada. As unhas se cravavam no tecido espesso. Cada palavra do marido, cada frase hipócrita dos vizinhos, sedimentava no interior como chumbo pesado. Ela conhecia muitas pessoas naquele salão. Conhecia-as pelas correspondências, pelos telefonemas, pelas cartas de agradecimento que enviavam ao fundo. Mas agora, naquele vestido cinza, ela era para eles ninguém, apenas o fardo de um homem de sucesso. Nesse momento, Elvira apareceu junto à mesa. Ela desempenhava o papel de organizadora perfeita e diretora de relações públicas prestativa. Usava um vestido justo cor de esmeralda, com decote pronunciado, valorizando todas as suas formas. Os cabelos num penteado noturno elaborado, os lábios com um batom vivo. Ela se movia entre as mesas com segurança, como a anfitriã legítima da noite. Nas mãos, Elvira carregava uma pequena bandeja de prata com 2 taças altas de vinho tinto encorpado até as bordas. Ela se aproximou da mesa pelo lado de Ana. Rodrigo, Inácio. Elvira saudou os homens com um sorriso deslumbrante. Os organizadores pediram para eu entregar este mimo a vocês, um vinho especial de reserva. Elvira se inclinou para a frente, fingindo querer pousar os copos na mesa diante de Rodrigo. Mas no último instante, seu pulso estremeceu bruscamente. A bandeja se inclinou. Um dos copos de cristal balançou e caiu com um baque surdo bem na beirada da mesa. O líquido rubi escuro jorrou em torrente diretamente sobre o peito de Ana. O tecido poroso e barato do vestido cinza absorveu o vinho instantaneamente. No peito se abriu uma mancha enorme e escura, que saltava aos olhos. O cheiro acre e pesado de uva fermentada e álcool atingiu imediatamente o nariz, cobrindo todos os outros aromas da mesa. Ana ficou cheirando a álcool tão fortemente como se acabasse de emergir de um barril de vinho. Ana instintivamente se afastou, sacudindo os pingos pesados dos joelhos. O líquido gelado queimou a pele através do tecido fino. Na mesa houve um silêncio de morte. Os músicos no palco continuavam a tocar jazz suave, mas na primeira mesa o tempo pareceu parar. Beatriz soltou um ai e comprimiu o guardanapo nos lábios. Elvira não se desculpou, nem tentou oferecer um guardanapo. Em vez disso, ela se ergueu, olhou para o vestido manchado de Ana e levantou a voz de forma que as pessoas nas mesas vizinhas a ouvissem claramente. Nossa, Ana! Na voz da amante tilintava uma zombaria triunfante e aberta. Chega de bebida. Não consegue nem segurar o copo. Derramou tudo em cima de si mesma. Ana levantou devagar os olhos para Elvira. Nos olhos da jovem mulher se escondia um ódio venenoso e uma absoluta certeza de impunidade. Elvira virou o olhar para Rodrigo. Sua voz ficou mais alta, cobrindo o murmúrio do salão. Rodrigo, como você aguenta isso? Olha para ela. Está sentada exalando cheiro de bebida para o salão inteiro. Meu Deus, não conseguiu nem ter um filho direito, nem manter o marido. Simplesmente um lugar vazio. A última frase soou muito dura. Beatriz desviou os olhos. Inácio Borges fitou tenso o próprio prato. Várias pessoas nas mesas vizinhas se viraram, olhando com curiosidade e desaprovação para a mulher encharcada que cheirava a álcool. Para todos os presentes, a cena era absolutamente clara. A esposa bêbada e descontrolada havia acabado de fazer mais uma cena repugnante num evento público, derramando bebida sobre si mesma. Ana baixou a cabeça. Não disse uma palavra em sua defesa. Pegou da mesa um guardanapo de linho e começou a tamponar lentamente e metodicamente a mancha molhada no peito. O tecido estava impregnado de vinho. O líquido pegajoso escorria pelos dedos. Ela sentia fisicamente aquele cheiro acre de álcool. Ele lhe lembrava aqueles anos terríveis, quando ela realmente queria morrer, e os longos meses de preparação, quando esvaziava vodka na pia. No peito fervilhava a raiva. Uma fúria forte subiu à garganta
exigindo saída. Ela queria saltar, dar um tapa no rosto daquela menina arrogante, gritar a verdade para aquelas pessoas hipócritas que sentiam pena do santo Rodrigo. Mas ela continuava esfregando o vestido com o guardanapo. Equilíbrio. Equilíbrio de aço frio. Perder o controle agora significava dar-lhes a vitória. Perder o controle agora significava ir voluntariamente para os fundos, onde os dois homens robustos em uniformes médicos ainda fumavam. Ela precisava esperar sua vez. Rodrigo se aproximou bruscamente. A ilusão do mártir nobre voou de volta em um segundo, cedendo lugar ao esgar predatório. Ele a agarrou pelo cotovelo por baixo da mesa. Os dedos apertaram o braço com tanta força que Ana quase gritou de dor. Ele se inclinou bem perto do ouvido dela. Seu hálito quente e raivoso queimou-lhe a pele. Vergonha, sibilou Rodrigo. A voz vibrava de fúria contida e de triunfo ao mesmo tempo. O plano funcionara perfeitamente. A provocação obtivera resultado. Você passou dos limites. Não preciso mais tolerar isso. Agora você vai se levantar e vai comigo tranquilamente. Vão te retirar pelos fundos. A equipe já está esperando. Ana sentiu que ele começava a puxá-la para cima, obrigando-a a se levantar da cadeira. Os vizinhos de mesa viraram-se para o outro lado, fingindo estar absortos em conversa, dando a oportunidade de a segurança retirar a convidada inadequada. Ana firmou os pés no chão. Ela não se resistiu abertamente, mas tornou o corpo pesado, inflexível. Precisava de apenas alguns segundos. Ela olhava para o palco, onde os técnicos haviam terminado de ajustar os microfones. Levanta, miserável! Mais baixo! Ordenou Rodrigo com ameaça óbvia, puxando seu braço com mais força. Senão, mando chamá-los aqui e te carregam numa maca. Escolhe. Ana levantou devagar a cabeça. Naquele exato segundo, as luzes do salão de banquetes se apagaram bruscamente. As pesadas cortinas de veludo no palco principal estremeceram e deslizaram suavemente para os lados. O salão se inundou de luz ofuscante dos poderosos holofotes teatrais que batiam diretamente no centro do palco. O silêncio, rompido apenas pelo tinido de louça, foi dilacerado por sons altos, solenes e puros de fanfarras. A música soou, preenchendo todo o enorme espaço do Hotel Imperial. A cerimônia de entrega do prêmio havia começado. A pressão de Rodrigo por um segundo afrouxou, por surpresa. Ana arrancou a mão dos dedos dele e ficou sentada na cadeira, sem tirar os olhos do palco iluminado. O cheiro de vinho no vestido já não tinha nenhuma importância. O tempo havia esgotado. A luz branca ofuscante dos holofotes teatrais bateu nos olhos, fazendo-os das primeiras fileiras semicerarem-nos involuntariamente. As conversas nas mesas silenciaram. O tilintar de talheres parou. Todos os olhares se voltaram para o espaçoso palco, ornado com pesados reposteiros bordô. Ao microfone se aproximou um apresentador alto e elegante, em rigoroso smoking preto. Ele deixou uma breve pausa profissional, permitindo que o silêncio tomasse por completo o enorme salão do Hotel Imperial. Boa noite, senhoras e senhores. A voz dele, amplificada pela acústica de qualidade, soava profunda e solene. Hoje nos reunimos aqui por um motivo especial. Todos os anos, o maior prêmio nacional na área de filantropia distingue pessoas cujas ações mudam nosso mundo. Estamos acostumados a ver heróis com rosto. Estamos acostumados a que grandes feitos venham acompanhados de nomes sonoros, press releases e manchetes vistosas. O apresentador deu um passo para o lado, e a enorme tela atrás dele ganhou vida. Começaram a se revezar fotos, rostos de crianças, um menino com a cabeça enfaixada, sorrindo hesitante para a câmera, uma menina numa cadeira de rodas abraçando um urso de pelúcia, um adolescente dando o primeiro passo numa prótese, dezenas, centenas de rostos. Mas a pessoa a quem entregamos nossa principal recompensa hoje escolheu outro caminho, continuou o apresentador, e o tom de sua voz ficou mais suave, mais íntimo. 5 anos. Exatamente 5 anos essa pessoa permaneceu na mais completa sombra. 5 anos atrás,
foi fundado o Fundo Beneficente Asas da Esperança, um fundo que, nesse período, angariou centenas de milhões em doações privadas e adquiriu medicamentos essenciais para os pacientes mais graves do nosso país. Ana olhava para a tela sem piscar. As fotos que se revezavam não eram apenas imagens para ela. Ela se lembrava da história de cada criança, lembrava das ligações noturnas de mães chorando, das longas negociações com clínicas estrangeiras, da luta por cada cota. Rodrigo, sentado ao seu lado, inclinou-se levemente na direção de Inácio Borges. Mais uma ação de relações públicas, disse Rodrigo em voz baixa, com um leve sorriso condescendente, ajeitando o punho da camisa. Algum colega empresário decidiu lavar a reputação antes das eleições. Fundador anônimo, uma história bonita para a imprensa. Agora vai aparecer algum deputado importante e vai admitir modestamente que foi tudo ele. Inácio Borges concordou com a cabeça, sem desviar os olhos do palco. Beatriz, sua esposa, ajeitou o colar de diamantes e suspirou pesadamente, demonstrando o quanto a entediavam tais digressões sentimentais. 500 vidas salvas. A voz do apresentador ecoou pelo salão, fazendo Rodrigo calar e olhar novamente para o palco. 500 crianças que receberam a chance de crescer, ir à escola, abraçar os pais. E tudo isso graças à vontade de uma pessoa que recusou o reconhecimento público em prol do trabalho real. O rosto oficial do fundo durante todos esses anos foi a extraordinária mulher, médica Suzana Ferreira. Mas hoje, o apresentador se aproximou de uma pequena bancada de acrílico transparente e pegou um envelope espesso com letras douradas em relevo. O fundador anônimo do fundo Asas da Esperança vai revelar seu rosto pela primeira vez. O júri do prêmio decidiu por unanimidade romper esse sigilo de tantos anos, porque o país precisa conhecer quem o carrega sobre os próprios ombros. Ana sentiu o tecido úmido e pesado do vestido gelar desagradavelmente a pele no peito. O cheiro do vinho derramado por Elvira não havia desaparecido. Mas agora ele lhe parecia o cheiro de uma velha pele descartada, a pele na qual ela havia vivido os últimos 10 anos. O apresentador abriu cuidadosamente a borda do envelope, tirou um cartão grosso de cartolina. Olhou para o texto, sorriu levemente e ergueu os olhos para o salão. Senhoras e senhores, apresento a laureada do maior prêmio nacional na área de filantropia, fundadora do fundo Asas da Esperança. Ele fez uma breve inspiração. Ana Vasconcelos. As palavras, amplificadas pelas caixas de som, bateram nas paredes do salão de banquetes e caíram sobre a primeira mesa. Rodrigo piscou uma vez. 2. O rosto permaneceu calmo, mas nos olhos surgiu uma expressão de leve irritação perplexa. Ele virou a cabeça ligeiramente para Inácio Borges. Vasconcelos, uma homônima. Surpreendente, murmurou, esperando ver alguma mulher desconhecida e imponente se levantar de uma mesa distante, mas ninguém se levantava. Em vez disso, o raio ofuscante do holofote principal, controlado pelo operador de luz do teto, deslizou pelo salão bruscamente. Cortou a penumbra, varreu as fileiras dos convidados e atingiu com precisão o centro da mesa número 1. O círculo de luz branca e implacável iluminou a figura de Ana. A luz caiu sobre seus cabelos castanhos esticados, o rosto pálido sem maquiagem e o vestido cinza barato. A enorme mancha úmida de vinho tinto no peito, sob o holofote, parecia sangue escuro e coagulado. O salão engoliu em seco. Aquele som único de surpresa de centenas de pessoas rolou pelas fileiras. Rodrigo ficou imóvel. O ar se prendeu em seus pulmões. Ele olhava para a esposa inundada pela luz do holofote e o cérebro recusava a processar as informações recebidas. Alguma engrenagem em seu mundo perfeitamente construído havia quebrado com um rangido alto. Isso não podia ser. Contrariava as leis da física, da lógica e de sua própria superioridade. Sua esposa, destruída e degradada, não podia ser a pessoa que acabara de ser chamada ao palco. O que diabos? Rodrigo exalou rouco. O instinto de proprietário e controlador disparou mais rápido que a razão. Ele se projetou bruscamente para a frente e agarrou o pulso direito de Ana com força de morte. Os dedos se cerraram no braço fino dela, com tal força que as junturas embranqueceram. Aonde você pensa que vai?
Ele sussurrou, espalhando saliva. O pânico começou a penetrar por entre o verniz. Fica no lugar, vergonha bêbada. Você não entende, é um engano. Trocaram as listas, trocaram as mesas. Fica quieta e não abre a boca. Ana ficou imóvel por mais um segundo. Ela o deixou segurar a mão. Deixou-o sentir pela última vez seu poder imaginário. Então, ela virou devagar a cabeça para ele. Rodrigo se deteve. As palavras foram morrer em sua garganta. Diante dele estava um rosto completamente desconhecido. A máscara habitual da vítima humilhada e curvada havia desaparecido sem deixar rastro. As costas de Ana se endireitaram. Os ombros se abriram como se ela tivesse jogado para longe um peso enorme. Sumiu o tremor convulso do queixo. O olhar de seus olhos cinzentos, que nos últimos anos ele vira apenas turvo e desfocado, era agora penetrante e severo. Ela o olhava não de baixo para cima, ela o olhava como um lugar vazio. "Larga minha mão", disse Ana. Ela disse isso baixo. Não elevou a voz, não tentou se libertar pela força. Mas naquelas duas palavras havia um poder tão pesado, gelado e absoluto que Rodrigo fisicamente sentiu aquele golpe. Seus dedos estremeceram, a pressão afrouxou. Ele, atônito, como se houvesse se queimado, abriu a mão e a retirou. Ana devagar afastou a cadeira e se levantou. Na mesa número 1, acontecia algo inimaginável. Beatriz, que 10 minutos atrás se afastava ostensivamente de Ana, agora estava com a boca entreaberta, incapaz de desviar os olhos da mancha no vestido cinza. Inácio Borges respirava pesado, deslocando o olhar aturdido entre o Rodrigo pálido e a Ana verdadeira. O salão explodiu em aplausos, primeiro hesitantes, depois cada vez mais altos e poderosos. As pessoas começaram a se levantar das cadeiras. Ana deu o primeiro passo para fora da mesa. Ela não correu para o palco. Caminhava em ritmo igual, cadenciado, de costas eretas e cabeça erguida. Os sapatos de salão baixo pisavam silenciosamente sobre o tapete vermelho. A mancha úmida, que cheirava a vinho azedo no peito, havia deixado de ser a marca da vergonha. Sob os raios dos holofotes, na ovação ensurdecedora do salão, ela parecia uma condecoração de sobrevivência, uma ferida de batalha com a qual ela retornava de uma longa guerra. Ela passava pelas fileiras. Grandes investidores que durante anos haviam apertado a mão do marido, agora se levantavam e lhe aplaudiam. Médicos de clínicas renomadas, funcionários de ministérios, representantes de grandes bancos. A elite da cidade prestava homenagem a uma mulher que meia hora atrás consideravam um lugar vazio. A coluna de mármore, a poucos metros do palco principal, estava parada Elvira. A amante de Rodrigo se comprimia com as costas contra a pedra fria. Na mão direita, ela segurava uma nova taça de champanhe, que havia pegado da bandeja de um garçom 1 minuto atrás. No belo rosto dela estava estampada uma expressão de medo verdadeiro e intenso. Ela olhava para Ana, que caminhava ao palco, e seu plano calculado e perfeito de eliminação da esposa fraca estava desmoronando diante dos próprios olhos. Clínica fechada, enfermeiros nos fundos, internação compulsória. Tudo se havia transformado num farsa sem sentido. Não é possível fechar num sanatório uma pessoa para quem, neste momento, o governador aplaude de pé. Os dedos de Elvira se abriram por conta própria. A taça de cristal escorregou de sua mão, bateu no chão de mármore e se estilhaçou em fragmentos miúdos. O tinido do vidro se afogou no estrondo das palmas, mas Ana o ouviu. Ela não virou a cabeça na direção da amante do marido. Para Ana, Elvira já não representava nenhuma ameaça. Era apenas um detalhe insignificante do império de Rodrigo que desmoronava. Ana se aproximou dos degraus que levavam ao palco. Ali já aguardava o Dr. Armindo. O velho funcionário, que sempre se distinguia por uma contida sobriedade protocolar, agora não disfarçava as emoções. Em seus olhos desbotados havia lágrimas. Ele desceu um degrau, estendeu as duas mãos e tomou-as dela com cuidado. O Dr. Armindo inclinou levemente a cabeça grisalha e, diante de todo o salão, beijou sua mão com orgulho irreprimível. "Você conseguiu, Ana", disse ele baixo, para que apenas ela ouvisse.
Seu pai estaria orgulhoso. Seu filho está orgulhoso. Vá, tome o que lhe pertence por direito. Ele a empurrou suavemente para a frente. Ana soltou a mão dele e começou a subir os degraus iluminados. O microfone na estante aguardava quieto a sua voz. O salão não parava de aplaudir. E ali, no centro da área VIP, na primeira mesa, na escuridão deixada pelo holofote, ficou sentado Rodrigo. Ele olhava para as costas da esposa e o horror gelado da compreensão lentamente, inexoravelmente, rastejava pela sua alma. Ele percebeu que nos últimos 5 anos havia vivido na mesma casa com uma pessoa que absolutamente não conhecia. E essa pessoa desconhecida estava indo neste exato momento ao microfone anunciar a sua sentença. Ana subiu ao palco. A luz dos holofotes era ainda mais intensa aqui. Aquecia a pele e fazia tudo ao redor parecer ligeiramente irreal. O apresentador veio ao seu encontro. O rosto dele exprimia uma mistura de deferência profissional e genuína surpresa humana. Ele lhe entregou cuidadosamente uma pesada estatueta de cristal, encimada por um símbolo dourado do fundo, e recuou para a sombra, deixando-a sozinha diante do salão cheio. Ana se aproximou do suporte do microfone. Pousou a estatueta fria sobre o apoio de acrílico transparente e enlaçou o microfone com as 2 mãos. O metal estava frio. No enorme salão do Hotel Imperial reinava um silêncio denso e pesado. Centenas de olhos miravam a mulher no vestido barato e estragado. O governador, ministros, grandes industriais, donos de bancos, todos aguardavam o que ela ia dizer. Ana varreu com o olhar as primeiras fileiras. Via o rosto pálido de Rodrigo. Ele estava imóvel, agarrado com os dedos na borda da mesa, olhando para ela com a expressão de uma fera encurralada. Ela se aproximou do microfone. Eu cheiro a vinho. A voz dela se espalhou pelo salão tranquila, nítida, sem a menor vibração, sem justificativa, sem vergonha. Pelas fileiras passou um sussurro baixo e inquieto, mas Ana o apagou de imediato com um único olhar. Este cheiro sentem todos os que estão nas primeiras fileiras. Meia hora atrás, derramaram em cima de mim um copo inteiro, para que, instantes antes da minha entrada, todos vocês ficassem convencidos de uma coisa simples. Meu marido, Rodrigo Ferreira, e muitos dos que estão sentados aqui na primeira mesa têm absoluta certeza de que diante de vocês está uma alcoólatra degradada e inadequada. Ela fez uma breve pausa. Inácio Borges, sentado ao lado de Rodrigo, desviou o olhar constrangido. Beatriz, sua esposa, corou vivamente e baixou a cabeça. E eles têm todo o direito de pensar assim, continuou Ana, marcando cada palavra. Porque é verdade, eu bebi. Estive no fundo de um buraco tão escuro, de onde quase não se volta. Mas há um detalhe que meu marido não suspeitava. Ela fez uma pausa. Nos últimos 5 anos, em todas as minhas garrafas de vodka, que eu obedientemente escondia pela casa, havia água corrente comum da torneira. O salão engoliu em seco. Aquele som lembrou a expiração brusca de um enorme ser vivo. O rosto de Rodrigo adquiriu um tom terroso e cinzento. Ele tentou dizer algo, entreabriu a boca, mas as palavras se prenderam na garganta ressecada. Por 5 anos, todos os dias, representei o papel de uma mulher louca e alcoólatra. A voz de Ana ficou mais dura. Imitei o tremor das mãos, o delírio da ressaca e a perda total da aparência humana. Fiz isso para sobreviver ao lado de um monstro, para que ele sentisse repulsa de entrar no meu quarto, para que me considerasse um lugar vazio e inofensivo, incapaz de somar 2 números. Ela olhou diretamente nos olhos do marido. Ele tentou sustentar aquele olhar, mas não conseguiu. Os olhos dele fugiram. Meu pai me deixou metade das ações da nossa empresa de construção. Pelo contrato de casamento, meu marido não podia se divorciar sem entregar metade do seu império. Portanto, ele esperava que eu me embriagasse de vez para me declarar incapaz e ficar com tudo. E eu usei esse tempo. Enquanto ele virava o rosto com nojo,
Meus advogados, por base absolutamente legal, transferiam meus dividendos pessoais, minha parte. Esse dinheiro não ia para clínicas caras de luxo, como meu marido pensava. Esse dinheiro ia para a criação do fundo beneficente Asas da Esperança. Entre os convidados começou um movimento. Alguns funcionários concordaram com a cabeça. Os jornalistas, nas fileiras de trás, começaram a gravar apressadamente suas palavras nos gravadores. Os flashes das câmeras se intensificaram. Hoje, daqui deste palco, disseram que o fundo salvou 500 vidas de crianças. Ana pousou a palma na estatueta de cristal. 500 destinos únicos e inestimáveis. Vocês podem perguntar por que escolhi exatamente esse caminho. Por que exatamente crianças que precisam de operações urgentíssimas e complexíssimas no exterior? Ela se calou. Pela primeira vez em toda a noite, a voz dela vacilou, mas ela rapidamente se recompôs. No salão, havia tanto silêncio que se ouvia o zumbido das lâmpadas dos holofotes. Porque 10 anos atrás eu não consegui salvar um menino. Meu filho Danilozinho. Ele tinha 5 anos. Na enorme tela atrás dela, onde até então se revezavam os logotipos do prêmio, de repente apareceu uma fotografia. O diretor técnico a exibiu seguindo as instruções preparadas antecipadamente pelo Dr. Armindo. Na foto, havia um menino de cabelos loiros. Ele sorria, apertando com força nas mãos um carrinho de plástico azul. Ana nem se virou. Ela conhecia aquele rosto de cor. Ele tinha uma grave cardiopatia congênita. Apresentaram-nos uma conta enorme para uma operação urgente na Alemanha. Não tínhamos esse dinheiro. Então, gente simples, parentes, vizinhos, paroquianos da igreja local, cidadãos completamente desconhecidos, juntou esse dinheiro centavo a centavo. Toda a quantia estava em nosso cofre em casa. De manhã tínhamos um voo para a clínica. Ela levantou a mão e estendeu o dedo indicador, apontando diretamente para o centro da mesa número 1, em direção a Rodrigo. Mas de noite, esse homem abriu o cofre, meu marido. Rodrigo estremeceu abruptamente de surpresa. Agarrou-se nos braços da cadeira, tentando se levantar, mas as pernas não o obedeciam. Ele roubou o dinheiro reunido para salvar a vida do nosso filho. Tomou-o para, naquela mesma manhã, pagar uma propina a funcionários e ganhar sua primeira grande obra de construção. Danilozinho morreu na UTI, enquanto o pai comemorava a vitória num restaurante caro. Ana pronunciou as palavras seguintes com uma clareza tão fria e devastadora que elas ficaram para sempre gravadas na memória de todos os presentes. Você matou o próprio filho, Rodrigo. Todo o seu glorificado império, todos os seus hotéis, este próprio salão em que estamos agora, tudo isso está construído sobre os ossos do meu menino de 5 anos. O salão explodiu. Não eram aplausos, era um rumor de indignação, choque e repulsa. O governador da região, sentado à esquerda de Rodrigo, afastou bruscamente a cadeira e se levantou. O rosto do funcionário estava impenetrável, mas o gesto com que abotoou o paletó dizia mais claramente do que qualquer palavra. Ele não desejava ficar perto daquele homem nem por mais um segundo. A máscara do homem de negócios respeitável desceu definitivamente de Rodrigo. O rosto dele se torceu numa careta de medo forte. Ele compreendeu que era o fim. Reputação, conexões, dinheiro. Tudo desmoronava agora, sob a luz dos holofotes. A psique não aguentou. O instinto de sobrevivência o empurrou para o erro mais estúpido e desesperado. Rodrigo saltou de pé. A cadeira caiu com estrondo sobre o tapete. Ela é louca, ele berrou, desengaçando a voz. O rosto cobriu-se de manchas vermelhas. Pela testa escorria suor. Começou a acenar desesperadamente na direção das portas distantes do hotel. É uma crise. Tem delirium tremens. Amarrem ela. Cadê a equipe? Cumpram o contrato. Rápido! A multidão junto à entrada recuou. Para o salão de banquetes, empurrando grosseiramente os convidados, irromperam 2 homens corpulentos em uniformes médicos escuros. Nas mãos de um deles, lampejou uma maleta especial. Eles foram decididos em direção ao palco, preparando-se para imobilizar a mulher ao microfone. Ana não se mexeu.
Ela olhava para os enfermeiros que corriam na sua direção com uma calma absoluta. Faltavam menos de 10 metros para os enfermeiros alcançarem o palco, quando 4 homens de terno escuro, com pequenos fones de ouvido imperceptíveis, brotaram no seu caminho como uma barreira intransponível. Seus movimentos eram econômicos, profissionais e muito duros. Um dos seguranças pousou a palma larga no peito do enfermeiro líder, detendo-o no lugar. "Até aqui não passa", disse o segurança em voz baixa, mas com peso. Naquele momento, ao palco subiu o Dr. Armindo. O velho presidente do Conselho de Curadores tomou o microfone das mãos dela com suavidade, mas com segurança. Sua postura era ereta e a voz irradiava aquela inabalável autoridade estatal diante da qual se dobrava qualquer dinheiro. "Segurança, detenha essas pessoas até a chegada da polícia", ordenou o Dr. Armindo, apontando para os enfermeiros desconcertados. Em seguida, virou-se para a primeira mesa. "Senhor Ferreira, o espetáculo acabou. Pode parar de gritar. Aqui ninguém vai te ajudar." Rodrigo respirava pesado, virando-se em todas as direções. Buscava apoio nos parceiros, mas encontrava apenas um muro sólido de desprezo. O Dr. Armindo falou com calma, como uma sentença sendo lida num tribunal. A pasta com provas financeiras conclusivas sobre o seu suborno de grande monta de 10 anos atrás chegou à mesa do procurador-geral. Ali, também foram entregues pela Ana os documentos sobre os contratos fictícios da sua empresa. "E o que acabamos de presenciar", ele acenou uma direção dos enfermeiros imobilizados, "é uma tentativa de privação ilegal de liberdade de uma pessoa completamente sã com o uso de documentos médicos falsos. Podem acreditar, o diretor clínico do Renascer já está prestando declarações aos investigadores." O salão se encheu de flashes ofuscantes de dezenas de câmeras fotográficas. Os jornalistas da Crônica Mundana se reconverteram instantaneamente em repórteres policiais. Eles fotografavam o rosto do oligarca desmascarado, captando suor na testa, cada contração do rosto distorcido. O efeito bumerangue funcionou com uma precisão implacável. O mesmo triunfo público pelo qual Rodrigo havia forçado a esposa a comparecer aquela noite se transformou no seu completo colapso público. Inácio Borges, diretor-geral da Metalúrgica, tomou a esposa Beatriz pelo braço com decisão. "Não temos nada a fazer aqui", disse ele em voz alta, olhando para Rodrigo como para um lugar vazio. "Nenhum homem que se respeite vai mais apertar a sua mão, Ferreira." Eles se levantaram e foram para a saída. Atrás deles, seguiu o governador com a sua comitiva. Depois começaram a se levantar de seus lugares outros investidores, donos de bancos, empreiteiros. Eles abandonavam a área da primeira mesa, deixando Rodrigo num círculo que se alargava rapidamente de um silêncio ressonante. À coluna de mármore, cobrindo o rosto com as mãos, estava Elvira. Ela entendia que a brilhante aliança com o milionário havia se transformado num envolvimento com um criminoso cujas contas seriam bloqueadas até de manhã. Ela se virou nos saltos altos e quase correu para a saída, abandonando Rodrigo à própria sorte. Rodrigo Ferreira ficou sozinho. Ele sentou pesadamente na cadeira, deixando a cabeça cair sobre o peito. Todo o seu império de construção, suas conexões, sua autoridade artificial se desmancharam em pó por causa de algumas palavras de uma mulher que por 15 anos havia considerado uma nulidade. Ana estava no palco ao lado do Dr. Armindo. Ela olhava para a figura curvada do marido e em sua alma não havia nem malícia nem triunfo. Havia apenas uma sensação imensa, ilimitada de limpeza. Como se, após uma doença longa e pesada, ela tivesse finalmente aberto a janela e respirado fundo o ar fresco de inverno. A dívida estava paga. A justiça havia triunfado. Havia passado exatamente um mês desde aquela noite no Hotel Imperial. 30 dias que remoldaram completamente a realidade de Rodrigo Ferreira, transformando-o de milionário influente num homem cujo nome se evitava pronunciar em sociedade. Os acontecimentos se desenrolaram implacáveis e rápidos. Na manhã seguinte ao prémio, as ações da holding de construção despencaram. O governador se desassociou publicamente de qualquer vínculo com a empresa. O Ministério Público, recebendo a pasta juridicamente impecável do Dr. Armindo, agiu com dureza e sem delongas.
As contas foram bloqueadas, os escritórios lacrados e o ex-oligarca ficou sob prisão domiciliar, aguardando julgamento. O gabinete do investigador era apertado, com papel de parede desbotado e um cheiro persistente de poeira de papel. Rodrigo estava sentado numa cadeira de madeira dura. Usava um simples suéter grosso de malha. Os ternos caros tinham ficado no guarda-roupa lacrado. O rosto estava encovado, coberto por uma barba desgrenhada. O olhar havia perdido a arrogância de antes e ficara assustado. A porta do gabinete escancarou bruscamente. Na soleira apareceu Elvira. Ela não tentava mais interpretar o papel de companheira dedicada ou dama elegante da alta sociedade. Usava uma jaqueta de couro curta, o rosto contorcido numa careta de repulsa incondicional. O investigador, um homem jovem de terno rigoroso, acenou silenciosamente para a cadeira em frente ao detido, mas ela ficou de pé. Elvira. Rodrigo se inclinou para a frente. Na voz dele soou uma esperança miserável. Ainda bem que veio. Os advogados dizem que se construirmos bem a linha de defesa... Cala a boca! Ela o cortou secamente, olhando para ele de cima a baixo. O homem emudeceu. Nunca havia ouvido dela esse tom. Vim apenas para assinar o protocolo do depoimento e te dizer isso na cara. Elvira cruzou os braços sobre o peito. Os dedos batucavam nervosamente na manga de couro. Meu advogado já entregou ao investigador todos os documentos. Não tenho nada a ver com as tuas manigâncias, os subornos e muito menos com a tentativa de internar a tua esposa numa clínica. Foi iniciativa exclusivamente tua. O que você está falando? Ele se levantou devagar, mas um comando firme do investigador fê-lo sentar de volta. A gente planejava tudo junto, nosso filho. Elvira soltou uma risadinha curta e seca, sem traço de alegria. Nosso filho. Ela balançou a cabeça, olhando para ele como para um lugar vazio. Você realmente achou que eu ia ter filho contigo? Com um tirano envelhecido e narcisista que nem a própria esposa sabia controlar? Rodrigo sentiu um vazio frio e pesado se expandir no peito. Ele olhava para a mulher por quem havia se preparado para destruir definitivamente Ana, e não a reconhecia. 3 meses, Rodrigo. E agora lembra onde você estava 3 meses atrás. Foste a Dubai por 2 semanas, sozinho. O filho é do Máximo, meu personal trainer. Ele é jovem, saudável e não está sendo investigado. Eu só queria garantir um futuro confortável, às custas de alguém. Mas agora ela fungou com repulsa. Você é um indigente criminoso. Vão tomar tudo. As contas bloqueadas, a casa vai a leilão. Você não é ninguém para mim. A moça virou-se para a mesa, assinou com uma rubrica larga e rápida as folhas estendidas pelo investigador, jogou a caneta e caminhou para a saída. Elvira! Ele gritou desesperado, mas a pesada porta do gabinete já havia-se fechado, cortando-o da última ilusão a que tentava se agarrar. Chegou dezembro. O inverno daquele ano foi rigoroso. O ex-milionário estava sentado no chão da sala de estar da enorme casa de campo. Dentro da casa estava insuportavelmente frio. Com o bloqueio das contas, a empresa administradora havia cortado o aquecimento por falta de pagamento, deixando apenas o mínimo de eletricidade. As enormes janelas panorâmicas de que tanto se orgulhava agora deixavam passar apenas o ar gelado de inverno. Ele usava um casaco pesado de inverno por cima do suéter. Rodrigo estava sentado encostado no sofá italiano de couro bege caro, tremendo. Era um tremor sem cálculo nem performance. Ele tremedava de frio, de medo pelo futuro e daquela solidão viscosa e avassaladora que havia preenchido cada canto daquela casa morta. Ao lado dele, no parquet, havia uma garrafa de vodka barata e turva. Verdadeira. Ele mesmo a havia comprado, convencendo o segurança na entrada do condomínio a ir à loja mais próxima com os últimos trocados que achara nos bolsos de jaquetas velhas. A ironia do destino o golpeou em cheio. Agora ele bebia a mesma toxina que por anos havia forçado a esposa a beber. E ela lhe queimava a garganta, deixando um sabor amargo e nauseante. Na mesinha de centro havia um notebook. A única coisa que os investigadores haviam autorizado a ficar para ele trabalhar com os advogados.
A tela transmitia o noticiário noturno federal. A câmera mostrava a fachada de um novo e moderno edifício médico. Em primeiro plano estava Ana. Ele não conseguia tirar os olhos dela. Ela estava esplêndida. Usava um elegante casaco bege. Os cabelos castanhos caíam livres sobre os ombros. No rosto brilhava um sorriso suave, calmo e absolutamente genuíno. À sua volta estavam médicos, representantes do ministério, jornalistas. O Dr. Armindo se mantinha um passo atrás, como um apoio seguro. A mulher pegou a tesoura oferecida sobre uma almofada de veludo e cortou com um gesto firme a fita vermelha. A multidão explodiu em aplausos. Hoje, graças aos recursos do Fundo Asas da Esperança, inauguramos o maior centro de cardiocirurgia pediátrica da região. A voz dela, no alto-falante do notebook, soava firme e calorosa. Aqui serão salvos aqueles a quem antes se recusava ajuda. Nenhuma criança deve partir porque os pais não tinham dinheiro suficiente. Esta é minha dívida pessoal e hoje ela está cumprida. Rodrigo baixou os olhos. Bem diante dele, a 1 metro dos seus pés, no parquet caro, havia um pequeno objeto, um carrinho de plástico azul. Ela havia levado da casa tudo o que precisava antes que ele fosse colocado sob prisão domiciliar. No guarda-roupa não restou um único vestido, nem uma única peça dela. Mas no chão da sala vazia, bem no centro do cômodo, ela havia deixado aquele carrinho, com cuidado, como se fosse uma peça de museu. O homem estendeu a mão trêmula e pegou o brinquedo. O plástico barato rangeu sob os dedos. Ele se lembrou daquele dia de 10 anos atrás. Lembrou dos maços de dinheiro na pasta. Lembrou de como havia passado por cima da esposa ajoelhada. Ele então realmente acreditava estar agindo como um empresário duro e eficiente. Acreditava que o dinheiro resolvia tudo e que os fracos deviam ceder lugar aos fortes. Só agora chegava a ele todo o horror assustador e irreparável do que havia feito. Ele não havia apenas roubado o dinheiro. Havia tirado a vida do próprio filho por paredes de concreto e contratos de papel que, no fim, haviam perdido todo o sentido. Apertando o carrinho contra o peito, ele chorou. Lágrimas grossas e quentes rolaram pelas bochechas por fazer, deixando rastros úmidos. Ele sufocava de dor, da compreensão da própria monstruosidade, da qual não era mais possível se esquivar nem se esconder atrás de fachadas bonitas. Sufocando de desespero, Rodrigo agarrou o telefone que estava ao lado da garrafa. Os dedos não obedeciam. Ele errou a tela várias vezes, antes de finalmente encontrar na lista de contatos o nome que procurava. Apertou o botão de chamada. Ele nem sabia o que queria dizer. Pedir perdão, implorar misericórdia, apenas ouvir a voz dela para se livrar por um instante daquele silêncio opressor. O toque nem chegou a soar. Nos alto-falantes soou a voz mecânica e indiferente de um robô. O número discado está temporariamente indisponível. Por favor, ligue mais tarde. O aparelho escorregou dos dedos frouxos. A tela apagou. Rodrigo ficou sozinho na enorme casa gelada, apertando nas mãos o carrinho de plástico azul, enquanto lá fora começava uma longa e impiedosa nevasca. Passaram-se 6 meses. Chegou maio. A primavera naquele ano veio cedo, trazendo consigo os cheiros densos da lilás em flor e do asfalto aquecido pelo sol. No pátio do lar infantil especializado havia barulho e luz. Os raios de sol penetravam pela folhagem verde viva de velhos plátanos, projetando manchas quentes nos caminhos pavimentados. Ela estava na porta aberta do carro, num terno claro de calça, com o cabelo emoldurando suavemente o rosto. Dela não restava nem traço da mulher tensa e esquiva que por anos havia sobrevivido na gaiola dourada. Dela emanava agora um calor firme e suave. Susana estava ao lado, apoiada no capô do automóvel, olhando com um sorriso gentil para as portas de entrada do edifício de tijolos. A pesada porta metálica se abriu. Na escada saiu correndo Guilherme. O menino havia completado 7 anos recentemente. Usava jeans novos, uma jaqueta leve azul e tênis novíssimos. Nas mãos, ele apertava com força uma mochilinha com seus pertences. Meio ano antes, aquela criança não conseguia dar um passo sem muletas pesadas. Longos anos num orfanato com um diagnóstico grave não lhe deixavam chances de um futuro normal.
mas a complexíssima operação custeada pelo fundo Asas da Esperança e a reabilitação subsequente haviam feito o que muitos médicos chamavam de impossível. Guilherme parou no alto degrau, olhou para Ana, que estava perto do carro, e seus enormes olhos castanhos se acenderam de uma felicidade pura e irreprimível. Ele desceu um degrau, sem muletas, sem apoio. A passada ainda era um pouco irregular, levemente arrastada, mas a cada passo ele ganhava confiança. Ele soltou o corrimão e foi pelo caminho de asfalto, passando progressivamente para uma corridinha leve. A mulher deu um passo ao encontro dele e se ajoelhou no asfalto, sem se preocupar com a limpeza do terno claro. Ela abriu os braços. Guilherme correu em direção a ela e se atirou nos braços dela, jogou a mochila no chão e enlaçou-lhe o pescoço com os braços magros. Ana apertou o menino contra si com uma força como se tivesse medo de que ele pudesse desaparecer. Ela soterrou o rosto nos cabelos macios dele, aspirando o cheiro de shampoo infantil e da rua quente de primavera. A sensação física daquele pequeno coração batendo junto ao seu próprio ajudou-a a soltar a dor que carregava há 10 anos. O vazio por dentro, que se abrira desde o dia em que perdera Daniluzinho, começou a se preencher. Ela não estava substituindo um filho pelo outro. Ela simplesmente se permitia ser mãe novamente. Afastando-o ligeiramente sem soltá-lo, ela passou a palma pela bochecha dele, secando uma lágrima acidental. Então, Guilherme, a voz dela tremia de emoções transbordantes, mas o sorriso era incrivelmente luminoso. Vamos para casa, meu filho? O menino a olhou diretamente nos olhos. Ele acenou com a cabeça seriamente, como um adulto, e apertou mais as mãos dela. Vamos, mãe. Aquela palavra curta, pronunciada pela voz estridente da criança, soou no ar de primavera como a promessa mais importante, como testemunho de que o longo inverno havia definitivamente acabado. Levantando-se, ela tomou Guilherme pela mão. Susana ajudou a guardar a mochilinha no banco traseiro e apertou afetuosamente o ombro da amiga antes de sentar ao volante. Depois de acomodar o filho no carro, Ana colocou o cinto de segurança e se sentou ao lado. O automóvel arrancou suavemente, saindo pelo portão de ferro forjado do orfanato. Ela olhava pela janela para a cidade que deslizava ao largo, segurando com firmeza na sua mão a palminha quente e pequena de Guilherme. À frente havia uma vida inteira, real, honesta e livre. Queridos amigos, obrigados por acompanhar esta história difícil até o fim. Esperamos que o caminho de Ana, sua incrível força de espírito e o triunfo da justiça tenham tocado o coração de vocês. Para nós, é muito importante saber a opinião de vocês. Como teriam agido no lugar da protagonista numa situação tão sem saída com um marido cruel? Teriam encontrado forças para uma luta tão longa e calculada em prol de salvar vidas alheias? Compartilhem suas reflexões nos comentários. Se essa história ressoou em sua alma, deixem um like. É a melhor forma de apoiar nosso trabalho e ajudar essa história a alcançar outros ouvintes. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com os amigos para não perderem os novos episódios emocionantes. Passem pelo nosso canal, há muito mais histórias cativantes esperando por vocês. Desejamos a todos muitas bênçãos, dias luminosos e excelente humor.